E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente fazer aquele cara a cara, né? Aquele comparativo entre as prováveis ou possíveis escalações de Cruzeiro e Flamengo que se enfrentam nesse domingão 18h30 no Maracanã. As duas equipes estão fazendo um bom campeonato brasileiro, o Flamengo é o líder da competição e o Cruzeiro tá em quinto lugar, né? 4 pontos atrás e com um jogo a menos, tá? Então as duas equipes aí, dentro das suas propostas, né? Estão pelo menos cumprindo a obrigação. O Flamengo tem o elenco mais forte do futebol brasileiro, acho que a gente pode afirmar isso, mas está sensivelmente desfalcado por causa da Copa América. Também tem algumas baixas por lesão, coisa que é natural para todo clube, né? O Cruzeiro também tem alguns desfalques aí. Na Copa América, particularmente, o Cruzeiro começou a competição com um jogador, né? O Cifuentes, e agora tem dois, por causa do Peralta, jogador paraguaio, que foi contratado pelo Cruzeiro também, tá? Mas enfim, dá pra gente montar um time legal e o desafio desse vídeo é montar não apenas um cara a cara, mas um 11 ideal, né? O melhor time possível com os jogadores disponíveis. E antes da gente ir pro campinho com as escalações, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. A Betfair que tá com uma oferta muito interessante para quem ainda não é cliente, que te permite um ganho de até R$600 em bônus, dependendo do resultado das suas apostas. Para explicar de forma bem resumida aí, se você ainda não tem conta na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o cadastro que é super simples e rápido, não há um valor específico, limite para você fazer a aposta, tá? Um valor base, não tem. Aí você faz ali e entra com uma aposta de R$15, tá? Em jogo do Cruzeiro, do Flamengo, do time que você quiser, competições europeias, enfim, uma aposta esportiva ali de R$15. Você jogou e ganhou essa aposta, deu bom, o dinheiro é seu. Se você perder essa aposta, no dia seguinte a Betfair te dá R$15 de bônus. E essa lógica se repete nos primeiros 40 dias que você é cliente da Betfair, entendeu? Você entrou ali, fez uma aposta de R$15. Ganhou a aposta, beleza, ganhou, o dinheiro é seu. Perdeu a aposta, a Betfair te dá R$15 de bônus no dia seguinte. Então, se acontecer de você errar todas as apostas, né, o que não é muito provável, mas enfim, se você errar todas as 40 apostas de R$15, você chega nesse valor de bônus de 600 conto. Essa oferta é para quem ainda não tem conta na Betfair, mas clientes já cadastrados também tem oferta, tá? Todo final de semana, sábado e domingo tem aposta grátis, por exemplo. Jogo da Seleção Brasileira tá tendo ofertas interessantes aí nas partidas de Copa América. Então fica sempre esperto, hein, galera? Aproveita aí os bônus, né? Ganha um dinheirinho lá da Betfair, mas o que eu sempre gosto de lembrar, apostar sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Chegamos aqui ao campinho com as possíveis escalações de Cruzeiro e Flamengo. Tô falando possíveis porque tem muita dúvida aí, tá? Tanto que eu coloquei aqui 3 jogadores na de fora de cada um dos clubes. Mas o Flamengo, dono da casa, tem aí uma possível escalação com o goleiro Rossi, a zaga com Fabrício, Bruno e Léo Pereira, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Meio campo com Léo Ortiz e Gerson como volantes, Luiz Araújo, um ponta pela direita, o Lohan, um meio atacante central, o Vitor Hugo pode fazer esse papel como um meia esquerda e o Pedro no comando de ataque. Os jogadores que eu botei aqui na de fora, o Davi Luiz, que é uma opção para zaga, né, tá disputando posição especialmente com o Léo Pereira aqui, tá? Pode ser Davi Luiz, pode ser Léo Pereira. Confesso que não vai fazer nenhuma mudança aqui, tá? Não vai fazer nenhuma diferença no cara a cara em si. O Alan, né, que é volante, é um jogador que está sendo cotado para jogar na vaga do Vitor Hugo. E se porventura o Tite faz essa escolha, né, de jogar com o Alan aqui como volante, e de fato o Vitor Hugo também é mais volante do que meia, tá? Mas enfim, se ele joga com o Alan, o Flamengo passa a ter 3 volantes, assim como o Cruzeiro. E aí fica até mais fácil a gente fazer eventualmente uma comparação, por quê? O Gerson, volante aqui que cai mais pelo lado direito, poderia ser comparado ao Lucas Silva. O Léo Ortiz e Lucas Romero são aqui primeiros volantes, né? Camisa 5. E aí a gente pode deixar aqui o Ramiro batendo com o Alan, por exemplo, ou com o próprio Vitor Hugo, tá? São jogadores com características diferentes, o Vitor Hugo é um pouco mais ofensivo, o Alan tem mais qualidade técnica. Mas enfim, essa é uma possibilidade de mudança aí no sistema do Flamengo. O Lohan é um meio atacante central, né? Compara aí ao Matheus Pereira. E o Luiz Araújo é um ponta, né? Um ponta, é um atacante. A gente pode colocar ele nessa disputa aqui
aqui Luiz Araújo e Pedro comparado a Veron e Arthur, que são os atacantes do Cruzeiro. E o Bruno Henrique, que eu botei na de fora aqui, ele tá se recuperando de um trauma no pé, é dúvida para a partida, tá? Mas eu boto aqui o Bruno Henrique porque se ele tiver à disposição, ele acaba entrando no time. E o Cruzeiro de Fernando Seabra, goleiro Anderson, a zaga com Neres e João Marcelo. O Neres deve jogar porque o Zé Ivaldo está suspenso pelo terceiro amarelo. O William na lateral direita, Marlon na lateral esquerda. Meio campo, Lucas Romero, primeiro volante. Lucas Silva e Ramiro, volantes que jogam um pouco mais à frente. Matheus Pereira, o camisa 10. Dupla de ataque, Gabriel Veron e Arthur Gomes. E os jogadores que eu botei como hipótese do Cruzeiro, Vidalba, que é zagueiro, né? De certa forma compete aqui com o Neres, mas deve jogar mesmo Neres e João Marcelo, tá? Se entra o Vidalba, que é um zagueiro mais baixo, ele trocaria de lado com o João Marcelo, porque é um jogador canhoto, e aí o João Marcelo precisaria jogar pelo lado direito. Mas o mais provável é realmente que jogue o Neres. Vou até tirar o Vidalba e o Davi Luiz aqui, porque essa é uma mudança muito improvável. Kaique na lateral esquerda disputa a vaga com o Marlon que esteve suspenso no último jogo, o Kaique jogou e muito bem, foi um dos melhores em campo do Cruzeiro na vitória sobre o Atlético Paranaense, então existe essa dúvida de quem vai ser o titular, mas a probabilidade maior é de retorno do Marlon, que é um jogador importante, né, consolidado aqui nessa lateral esquerda, tá? Mas o Kaique também é uma hipótese e Álvaro Barreal é uma alternativa para entrar nesse trio de meio campo, o mais cotado para sair nesse caso seria inclusive o Ramiro. Mas conhecendo Fernando Seabra, né, e tendo em vista também o adversário, o mais provável é que a gente comece com o Ramiro titular e o Barreal fique no banco. Feita essa breve explanação, vamos então ao cara a cara sem muitas delongas. Goleiro, Anderson ou Rossi? O Anderson fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense, tem alternado jogos bons, outros jogos em que ele comete alguma falha, mas o Campeonato Brasileiro do Anderson é positivo. O Rossi também é um bom goleiro, né? Inclusive contra o Juventude fez uma belíssima partida, apesar do Flamengo ter perdido. Nessa aqui eu acho que o Rossi é mais goleiro, tá? Pela experiência, pela imposição, por ser um pouco mais regular, eu acho que o Anderson tem falhado mais. Então, vitória do goleiro do Flamengo, o Rossi, que é entra aqui como nosso camisa 1. Na zaga, Neres, Fabrício Bruno, João Marcelo e Léo Pereira, né? Teria o Davi Luiz também, mas como eu disse, não faz diferença aqui. Pelo lado direito, Neres ou Fabrício Bruno? Fica fácil aqui para o Fabrício Bruno ganhar essa disputa. O Neres é um jogador muito questionado pela torcida do Cruzeiro. Se fosse o Zé Ivaldo, o Fabrício Bruno também ganhava, tá? O Fabrício Bruno é um excelente zagueiro, rápido para os padrões da posição. Inclusive, cria nossa, né? Jogador formado na base do Cruzeiro. Para mim, Fabrício Bruno entra no nosso time ideal aqui como zagueiro pelo lado direito. Pela esquerda, João Marcelo ou Léo Pereira ou Davi Luiz. O João Marcelo ganha dos dois, tá? Se você assiste a jogos do Cruzeiro, sabe que o João Marcelo tá jogando muita bola. O Léo Pereira é bom zagueiro, o Davi Luiz já teve momentos melhores, mas também já teve momentos piores no Flamengo. Não descarto a qualidade aí dos defensores do Flamengo, mas inclusive se a gente quiser fazer uma análise estatística, o João Marcelo tá muito melhor que os zagueiros do Flamengo. Tá fazendo uma temporada espetacular. Então, pra mim, seja Léo Pereira ou seja Davi Luiz, no momento o João Marcelo ganha, tá jogando muito o zagueiro do Cruzeiro e esperamos que continue assim. Lateral direita, William e Wesley. O Wesley é um lateral jovem, um jogador promissor, tem algumas questões a ser trabalhadas ainda. O próprio William, né, não é um exímio marcador, mas é um lateral que tem uma qualidade técnica muito boa. Para mim, o William ganha essa disputa aqui. Não vou dizer com certa facilidade, porque o Wesley tem qualidade também, apoia muito bem, mas o William é mais jogador. E na esquerda a gente tem uma briga boa, né? Inclusive, se a gente for comparar a temporada passada, o Marlon, na minha opinião, em 2023, jogou mais bola que o Ayrton Lucas. Mas, atualmente, o Marlon teve uma queda de produção. O Ayrton Lucas também já teve momentos melhores, né? Eu diria que na parte ofensiva o Ayrton é inegavelmente melhor e defensivamente eu sou mais o Marlon. Mas, comparando o jogador como um todo, até pela fase recente do Marlon também, ganha o Ayrton Lucas. E se fosse o Kaique, na minha opinião, também ganha Ayrton Lucas, o lateral esquerdo do Flamengo, é muito bom jogador. No meio-campo a gente tem aqui uma discussão, Léo Ortiz e Lucas Romero, né? Eu acho o Léo Ortiz muito bom zagueiro, ele tá jogando como volante por uma questão de necessidade e tá jogando bem, tá? O Léo Ortiz tá fazendo um bom papel aqui nessa proteção, né? Nesse primeiro homem de meio-campo. Mas em comparação com o Lucas Romero, que é um jogador da posição, tá? Aqui o Lucas Romero ganha. Inclusive, se a gente quiser olhar métricas
passes acertados, recuperação de bola, desarmes e tudo mais, o Lucas Romero ganha. A única coisa que o Léo Ortiz tem em qualidade maior que o Lucas Romero aqui é a questão de duelos. Ele é um jogador que ganha mais disputas de bola, seja pelo chão, seja pelo alto por uma questão óbvia, né? É um zagueiro comparado a um volante, e o Lucas Romero é um volante mais baixo, e o Léo Ortiz tem essa imposição física, então ele consegue ganhar muita disputa de bola. Mas para volante, para todas as atribuições da função, o Lucas Romero é mais jogador que ele. Vou deixar o Léo Ortiz aqui de bobeira, porque tem uma questão que eu quero pontuar com vocês daqui a pouco. No meio-campo, Gerson e Lucas Silva. O Lucas Silva não está vivendo um bom momento, né? Se fosse com o Ramiro também, gente, o Gerson ganha essa aqui fácil, tá? O Gerson é muito bom meio-campista, é um cara que conduz muito bem a bola, pode fazer outros papéis no meio-campo, né? Já foi ponta, já foi camisa 10, já jogou pelos dois lados, enfim, o Gerson joga muita bola, tá? Então ganha fácil uma vaga no nosso meio-campo. E o Lucas Silva não tá nos seus melhores momentos, né? Até jogou melhor contra o Atlético Paranaense, mas essa aqui fica tranquila pro Gerson. Aqui esse outro meio-campista, Ramiro em comparação com o Alan ou com o Vitor Hugo. O Ramiro não está vivendo uma boa fase, é um jogador de confiança do Fernando Seabra, mas tecnicamente não entrega tanto, na recuperação de bolas também não. O Alan é um jogador que no Flamengo também ainda não jogou todo aquele futebol que a gente viu ele mostrar, especialmente no Fluminense e em algum momento de Atlético Mineiro. Mas nessa disputa aqui o Alan ganha do Ramiro. Tá? E aqui eu deixo o Barreal, que é uma alternativa para jogar exatamente nessa função, né, como um meia esquerda, um terceiro homem de meio campo aqui. Na minha avaliação, se o Cruzeiro jogar com Álvaro Barreal em vez de Ramiro, ganha o Barreal, tá? Eu acho que o Barreal é um jogador mais interessante para fazer esse papel. Mas, como não é uma escalação provável do Barreal, tá bom? Então nessa posição ganha o jogador do Flamengo. Matheus Pereira ou Lohan, né, esse meio atacante. E o Lohan é um jogador bem interessante, tá? Eu acho esse menino muito bom, promissor, tem força física, tem velocidade, mas o Matheus Pereira é possivelmente o melhor meia em atividade no futebol brasileiro, então o Matheus Pereira ganha essa aqui, não tem muito espaço aí pro Lohan. No ataque, Luiz Araújo e Pedro contra Gabriel Veron e Arthur Gomes. Assim, galera, em qualquer combinação que a gente quiser fazer aqui, não, inverte o Veron, compara o Arthur com o Luiz Araújo, compara o Veron com o Pedro, não vai dar para nós, tá? O ataque do Flamengo é melhor, o Luiz Araújo tá vivendo um bom momento no Flamengo, né? É um ponta que cai ali pela direita, tem uma canhotinha afiada, o Pedro é um bom centroavante, tem 5 gols no Campeonato Brasileiro. Aqui os nossos atacantes vão acabar perdendo a disputa. Mesmo o Gabriel Veron tendo até mais potencial que o Luiz Araújo, na minha opinião, né? Porque o Veron ainda é um jogador muito jovem, pode virar um jogador muito bom. Não sei se vai ser no Cruzeiro, mas acho que ele tem esse talento. O Luiz Araújo já é um jogador mais pronto, a gente já sabe qual é o nível dele. Acho que o Veron tem mais potencial, mas hoje o Luiz definitivamente é mais jogador. Com relação ao Arthur Gomes, é um ponta útil, mas é um jogador que não entra aqui no nosso time ideal, tá bom? Então, se tiver que montar aí um 11 com as escalações mais prováveis de Cruzeiro e Flamengo, ficaria Rossi no gol, Fabrício Bruno e João Marcelo na zaga, William e Ayrton Lucas nas laterais. Meio campo com Lucas Romero, Gerson, Alan e Matheus Pereira, Luiz Araújo e Pedro. Esse time ideal contaria aqui com 7 jogadores do Flamengo e 4 jogadores do Cruzeiro. E quais são as considerações que eu gostaria de fazer? Como eu citei, né? Se jogar o Barreal aqui no time do Cruzeiro, acho que o Barreal hoje é um jogador melhor que o Alan. Então, dessa forma aqui, ficaria um pouco mais equilibrado. 5 jogadores do Cruzeiro, 6 atletas do Flamengo. E uma outra hipótese, né, se a ideia é ter o melhor time possível, eu acho que considerando o momento, tá? O momento do Léo Ortiz é bom, ele tá jogando muito bem como volante aqui do Flamengo. Então se a gente quiser montar um time ideal, o melhor time possível, e quiser botar aqui 2 volantes, Lucas Romero e Léo Ortiz, você reforça muito a marcação, dá mais liberdade para o Gerson, né, atuar como um armador ao lado do Matheus Pereira, puxa aqui o Luiz Araújo para a ponta e Pedro de centroavante. Tendo um time um pouco mais reforçado no meio campo, né, com 2 volantes que marcam muito forte, 3 meia atacantes de boa criatividade e 1 centroavante. E uma outra hipótese, se quiser deixar o time um pouquinho mais faceiro, você tira aqui o Léo Ortiz, né, que é um jogador que está improvisado, joga com Lucas Romero e Gerson como dupla de volantes, e sapeca que o Bruno Henrique, se ele estiver bem, né, 2 pontas de muita velocidade, Bruno Henrique
e Luiz Araújo, caras que também entregam gol, Matheus Pereira na articulação e o Pedro de centroavante. Esse aqui também seria um baita time, entre todas as combinações possíveis, inclusive, né? Se é para ter o melhor 11, na minha ótica seria esse aqui. Pois bem, galera, tá montado então o time ideal, na minha opinião, entre essas possíveis escalações de Cruzeiro e Flamengo. O duelo é 18h30 desse domingão no Maracanã. Se você gostou do vídeo, eu peço para deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários o que você concorda, o que você discorda, como você montaria o time ideal combinando aí essas escalações de Cruzeiro e Flamengo. Vamos trocar uma ideia, que amanhã tem pré-jogo, tem live pós-jogo, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal 6x1. Por hoje é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!